até mesmo entre os que professam ser seu povo. Uma dessas formas é através da celebração de festas com origens e significados pagãos, que muitas vezes disfarçadas de inocentes tradições ou cultura popular, têm sido aceita no seio do povo adventista. É essencial que sejamos vigilantes e fundamentados na palavra de Deus e nos escritos do espírito de profecia para discernir e resistir a essas práticas. À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Ela é a agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre seu povo. A ela, o Senhor delegou poderes para dirimir todas as questões concernentes às suas prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela, impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus, será sancionadas pelo céu. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No entanto, no trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Depois os irmãos lê, por favor. Deus faz um convite para todos nós. Se temos práticas pagãs no nosso meio, no meio do nosso povo, no meio da igreja, precisamos urgentemente deixá-las. Limpai o campo dessa corrupção moral. Atinja ela os mais altos homens na posição mais elevada. Deus não será escarnecido. Aí ela diz assim, olha, há prostituição em nossas fileiras. Bem o sei, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando as suas impurezas. Muitos há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátemas. Irmãos, a idolatria tem entrado no meio do nosso povo através de corações não regenerados, através de corações não convertidos. E isso tem prejudicado o povo de Deus. Tem feito com que haja mornidão muito mais acentuada do que nós deveríamos estar. Nós não precisamos de estar com essa mornidão acentuada. Nós estamos vivendo, sim, no período de Laodiceia. É um povo em que precisa comprar mercadoria do mercador celestial. Nós vivemos desde 1844 para cá, nesse momento. Mas nós temos acariciado algumas coisas em nossa vida, em nossos corações, que precisamos abandonar urgentemente. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração dos homens, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Incessante é o seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflições alguma sobrevenham à igreja, senão unicamente a que é necessária para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim do seu ministério na terra. Tudo que ele traz sobre a igreja torna em forma de provações e aflições falar para que o seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Há palhas entre nós, eis o que somos, eis porque somos tão fracos. Alguns são constantemente inclinados ao mundo. Muitos. E eu disse aqui, no estudo passado, o que são as festas pagãs?
Festas pagãs são celebrações com origens religiosas ou culturais, não cristãs, muitas vezes ligadas à adoração de deuses falsos, ciclo da natureza, cultos aos mortos ou superstição. Mesmo quando revestidas de elementos modernos ou até cristianizados, suas raízes permanecem espiritualmente comprometedoras. Aí, como essas festas elas entraram na igreja? Resumindo, elas entraram por pressão cultural e social, desejo de não parecer fanáticos, apelos, aí usou aqui as crianças para poder introduzir essas festas, apelos infantis, atividades voltadas para as crianças nas escolas e também nas igrejas, algumas atividades, colocar como cultura para que pudesse permear ou enraizar essa cultura dentro das nossas fileiras, através dos nossos pequeninos. Da mesma forma que Deus usou na época em que João Hus, na época dos reformadores, tá? Eles usaram as crianças também para pregar o evangelho. Satanás também sabe fazer isso. E aí ele usa algumas mães ou professoras não convertidas, porque a maioria dos professores, louvado seja Deus, elas são convertidas. Mas tem algumas também no nosso meio que são chamadas de joio. E aí sim, ele usa, muitas vezes até nos usa, só que nós não percebemos. E aí fazemos esse processo de introdução dessas festas pagânicas no nosso meio. Comercialização, aceitação de costumes devido à pressão econômica, onde você vai fazer trocas de presentes, festas, vendas. Claro que existe algumas pessoas que querem se justificar por algumas festas que se faziam no povo de Israel, onde se trocavam presentes, mas lembrando que a maioria dessas festas, elas finalizaram na cruz, as festas. Mas alguns querem trazer isso ainda e querem mantê-las, tá? No meio do nosso povo. Por isso que a igreja cristianizou algumas festas e nós fazemos elas. Nós vamos ver aqui as origens delas. Ignorância espiritual, ou seja, falta de conhecimento sobre as origens e significados, muitas vezes nós fazemos e achamos que é comum. Agora vamos falar um pouquinho aqui. É pecado ou simplesmente não podemos fazer homenagem às nossas mães ou ter o Dia das Mães? O que os irmãos acham? Muito bem. Irmãos, se nós vamos homenagear nossas mães, elas podem ser honradas, sim, mas não dentro da casa de Deus. Tem um texto de testemunho, nós vamos ler daqui a pouco, onde ele fala isso. Então, as mães, elas merecem toda a honra, ou seja, o mandamento é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, honrá-las. Então, nós podemos e precisamos honrá-las em todos os dias da nossa existência. Todos os dias. Não é simplesmente fazer um dia como comercial para que nossas mães sejam lembradas. Passa o ano inteiro sem falar com a mãe, sem falar com o pai. E aí tem um dia, nós vamos aproveitar isso aqui agora, nós vamos fazer uma homenagem. E aí toma o lugar na igreja, no culto de adoração a Deus, tira isto de Deus e coloca no ser humano, na mãe, no pai, nas crianças, na festa do amigo, na festa da mulher. O dia, isto que não pode ocorrer, porque tira o foco da adoração a Deus. Aí nós podemos falar, não, a gente vai fazer isto, mas nós não vamos adorar a mãe, não vamos adorar o pai, nós vamos fazer, mas é um culto de ação de graça. Vamos agradecer. Com isto, se tem essa boa intenção, tá tudo bem, mas a maioria perdeu isto. Não tem mais. Então, neste sentido, quando nós vamos falar das festas, ou seja, trazer uma homenagem às mães, nós precisamos entender qual foi a origem, de onde surgiu. Muitos
Antes do cristianismo já havia festa dedicada às mães ou figura materna divinas. As mães, as mais conhecidas são culto a Réa, que era uma deusa ali em Roma, e também Cibele, na Grécia. Cibele e Réia. Cibele na Grécia e Réia em Roma era vista como mães dos deuses. Ou seja, os irmãos conhecem aqui a mitologia grega, onde fala dos deuses, né? Ali. Então elas eram tidas como a mãe deles. Em Roma, o festival de Hilaria, por volta de 250 a.C., era celebrado no tempo de Cibele, no início da primavera, ou seja, em março, com procissões, banquetes, oferendas de flores e presentes. Irmã Maria, Então era desliga trazido seu para elas, microfone. eram trazidas para elas homenagens como flores, procissões faziam banquetes, comidas e oferendas de flores para a mãe dos deuses. Esse festival celebrava fertilidade, maternidade e vida. Culto à deusa Ísis no Egito Antigo. Era celebrado o culto à deusa Ísis. Ísis era considerada a mãe ideal e protetora das famílias. Então, nós podemos ver que sempre foi trazendo algo dessa cultura pagã que cristianizou para prestar uma homenagem a quem? A Maria, mãe de Jesus. E aí acaba que nós, como filhos de Deus, ao comemorarmos, ou seja, não é nem o ato de comemorar, porque a homenagem nós podemos fazer às nossas mães. Lembra, não troque, não confunda. Homenagem. Comemorar. O que é o ato de comemorar? É o ato de estarmos comendo e bebendo junto com e festejando com. Então é um símbolo. Quando nós vamos fazer isso às nossas mães, muitas vezes nós fazemos os mesmos rituais que são feitos para a adoração desses deuses pagãos, mas depois, ao cristianizar, veio para Maria, mãe de Jesus, que é chamado aqui, dentro da Igreja Católica, como adoração à mãe de Jesus. Havia festa no início da primavera para homenageá-la, ligada ao ciclo agrícola, festa germânica e celtas. Ou seja, os povos do norte da Europa celebravam a mãe terra, ou a mãe da terra, a deusa da fertilidade, como Ostara, em rituais ligados à renovação da vida. Essa festa era todas ligadas à natureza, fertilidade e ciclos sazonais, e normalmente acontecia na primavera. A adaptação no contexto cristão primitivo, ou seja, veio quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, no século II ao V. A igreja frequentemente substitui as festas pagãs por celebrações cristãs para facilitar a conversão dos povos pagãos. Ou seja, no lugar das festas a Cibele e a Réa, começou a se exaltar Maria, mãe de Jesus. Ou seja, fundiu. Os pagãos ficaram felizes porque estavam adorando as mães dos deuses, que eram Cibele e Réa, enquanto que os cristãos, cristianizados, né, ali, essa festa, adorava Maria, mãe de Jesus. Podemos fazer isso. Que legal, né? Então, unir o útil aqui ao agradável nessas festas. Ou seja, as datas e elementos simbólicos como flores, vestes brancas, músicas, foram reaproveitados das antigas festas da primavera. E em alguns lugares da Europa, especialmente na Idade Média, havia o domingo de Monday Rimes, domingo da maternidade, um domingo do período da quaresma em que os fiéis visitavam igreja mãe, ou seja, a catedral, ou o principal templo da região, e também prestava homenagem às mães
de família. Essa prática unia reverência à igreja como honra à mãe. A mãe, não as mães. A mãe, tá bom? Só lembra disso, meus amados. O renascimento moderno da data do Dia das Mães, como conhecemos hoje, tem duas principais origens modernas. Inglaterra, século XVIII, que o Monterey Sunday virou uma data tradicional no quarto domingo da quaresma. Era um dia de visitar a mãe, levar presente e flores. Tinha forte ligação com a ida à igreja, de onde veio a cristianização no contexto europeu. Nos Estados Unidos, no século XIX e XX, Anna Rives Javes, metodista, organizava encontros de oração e clubes de apoio a mães durante a Guerra Civil Americana. E Julia Ward Howe, ativista e abolicionista, lançou em 1870 um apelo para o Dia das Mães pela paz, incentivando mães a trabalharem pela reconciliação pós-guerra. Anna Jarvis, filha de Anne, lutou para criar um dia oficial para homenagear mães. Em 1908, fez um culto especial na Igreja Metodista de Grand Fontaine, Virgínia Ocidental. E em 1914, o presidente Wilson oficializou a Mother's Day nos Estados Unidos, no segundo domingo de maio. Chegada ao Brasil, ou seja, o Dia das Mães foi oficializada no Brasil em 1932 por Getúlio Vargas, seguindo a influência americana. Foi apoiada por grupos religiosos e escolas que viam na data uma oportunidade de fortalecer a figura materna dentro da moral cristã e, claro, comercialização, trocas de presentes. A Igreja Católica aproveitou para vincular homenagens às mães com devoções a Maria, especialmente no mês de maio, que já era consagrada a ela. Era consagrada a Maria. Então ele aproveitou e uniu isso aqui. Então foi cristianizado este dia. O processo de cristianização, então, ele ocorreu em fases diferentes, mas, ou seja, na antiguidade tardia, né? Nos séculos 4 e 5, substituição dos cultos pagãos a deusas mãe, por festas a Maria, mãe de Jesus, e também a igreja mãe. Na Idade Média, ou seja, domingos da maternidade, ligação da homenagem às mães com ida à igreja mãe e orações especiais. E na era moderna e contemporânea, quando a data moderna foi oficializada, igrejas cristãs incorporaram cultos, missas e homenagens especiais às mães, muitas vezes com referência direta a Maria, reforçando o sentido religioso da maternidade, trazendo adoração a Maria, chamado de mariolatria. Então, o Dia das Mães moderno no Ocidente, Estados Unidos, século XX, surgiu a maneira ou seja, prestar essa homenagem sem colocar a religião, mas no fundo todos envolviam aqui a religião. E em 1914, o presidente Wilson oficializou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães dos Estados Unidos, e a data se espalhou para diversos países, inclusive aqui no Brasil, onde Getúlio Vargas também fez esse processo de homenagear as mães. Mas, meus amados, essa festa está na Bíblia? Ou seja, nós vemos que no espírito de profecia, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos tirar a nossa coroa e vamos apontar para nossa mãe e vamos dizer assim: ela foi a grande responsável por eu estar aqui hoje. Então nós vamos apontar, esta vai ser uma homenagem diante de todo o céu. Então, homenagem é nós prestar um depoimento diante de todos que as mães merecem ouvir
pelo tão grande sacrifício que elas fizeram por cada um de seus filhos, em todas as eras. Toda mãe, ela pode sim ser prestada essa homenagem, mas de que forma nós podemos homenagear as nossas mães? É seguindo os caminhos de Deus, ouvindo os ensinamentos que elas nos ensinaram. Dessa forma a gente honra a nossa mãe. Dessa forma nós honramos ao nosso pai. Mas nunca precisamos prestar culto às mães, que é um tipo de adoração ao homem. Dessa forma não, mas é o que tem sido feito. Então, eu sei que tem muitos nossos irmãos aqui, nós não fazemos isso. Mas a gente pode ver que existe alguns que fazem. Então, essa aqui é para quem faz, para quem não faça, tá? Uma festa pagã que tem sido observada indiretamente no meio do nosso povo é guardar domingos e festas. Guardar domingos, mas irmão Elias, nós, povo adventista, sabatista, nós somos aqueles que observa toda a lei de Deus, guarda os mandamentos de Deus. Será que a gente guarda de uma forma indireta esse dia pagão? O domingo é uma festa pagã desde a antiguidade, remota. Origem do nome, motivos que levaram os líderes da igreja a adotarem essa festa. Era o dia normalmente guardado pelos gentios nos primeiros séculos da era cristã. Adotar outro dia teria sido uma enorme inconveniência. Eles esperavam facilitar a conversão dos gentios a guardarem o mesmo dia que eles. 3 festas eclesiásticas voluntárias que ocorriam semanalmente em memória do Redentor. O domingo logo foi elevado acima dos outros 2 dias. Justino Mártires na igreja de Roma que a observância do domingo é vista pela primeira vez. Irineu, o primeiro ato de usurpação papal foi em prol do domingo. Tertuliano diz, o mais antigo vestígio de abstinência do trabalho aos domingos, e faz uma declaração geral dos fatos. A Igreja de Roma fez seu primeiro grande ataque ao sábado, ao transformá-lo em um dia de jejum. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, movimento de reforma ou adventistas do sétimo dia, professam guardar o sábado, guarda o sábado bonitinho, mas chega no domingo, aí a pessoa faz, hoje é domingo, hoje não é dia de fazer nada não, vamos fazer isso? Claro que nós temos o dia de sábado como um dia santo, separado, porque é um dia santificado esse dia, porque é o mandamento. Mas muitas vezes nós temos obedecido o mandamento indireto de guardar dias e festas. E aí a gente simplesmente vai deixar aquele trabalho que nós poderíamos fazer e realizar para o segundo dia da semana, que é a segunda-feira. Então, portanto, prestem atenção para ver se você não está sendo preparado no seu coração para aceitar esse dia no lugar do sábado, quando sair o decreto dominical. Cuidado, meus amados, cuidado, por favor. A festa do domingo é mais antiga do que a religião pode imaginar. Sua origem se perde na remota antiguidade. No entanto, ela não surgiu por nenhuma ordem divina, nem por piedade a Deus. Pelo contrário, o domingo foi separado como um dia sagrado pelo mundo pagão, em homenagem a seu Deus principal, o Sol. É com base nesse fato que o primeiro dia da semana recebeu em inglês o nome de Dia do Sol, Sunday, pelo qual é conhecido em muitos outros idiomas. Sunday quer dizer dia de adoração ao Deus Sol. O dicionário Webster define o termo da seguinte forma: domingo, Sunday, assim chamado porque este dia era dedicado ao Sol, ou à sua adoração na antiguidade. Até hoje, o primeiro dia da semana, o sábado cristão, dia consagrado ao descanso dos afazeres seculares e adoração religiosa ao Deus Sol. Porém, nós a chamamos o dia do Senhor. Isso é terrível. Mas muitas pessoas não sabem disso. Estão enganadas.
estão sendo enganadas, estão sendo iludidas. Claro que nós, como povo de Deus, conhecemos a palavra, nós sabemos que o dia de Deus é o Santo Sábado, mas gerações e gerações foram trazendo essa mudança, e hoje, quem já nasce, se não tiver pais cristãos que leem a palavra e têm esse discernimento, eles não vão saber, e para eles está tudo bem, está tudo certo. Então nós precisamos entender isso aqui, tá? Muito bem. Aqui nós já falamos sobre o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e também essa questão do dia do domingo, tá? Que nós não podemos, de forma alguma, estar sendo preparado para receber esse dia, tá bom? Festas juninas e julinas. As festas juninas são muito populares no Brasil e em outros países de influência católica, principalmente em junho e julho, com destaque para as celebrações de São João, Santo Antônio e São Pedro. Apesar de parecerem apenas festas culturais, com danças, comidas típicas e celebrações religiosas, suas raízes históricas e simbologias remontam a cultos pagãos muito antigos, que foram adaptados ao cristianismo ao longo dos séculos. Muito antes do cristianismo, os povos antigos da Europa já celebravam o solstício de verão, que ocorre em junho no hemisfério norte e em torno do dia 21 de junho. Essas festas eram rituais de fertilidade e colheita, com adoração a divindades solares, da agricultura e da fecundidade. Entre os principais cultos pagãos estavam deusa Juno, de Roma, protetora do casamento e da fertilidade. Junho foi nomeado em sua homenagem, deus Sol. Apolo, os celtas romanos e outros povos adoravam o solstício como o pico do poder solar. E Lita, Wicca, paganismo moderno, tem a ver com bruxas. Celebração da natureza, do fogo, da luz e do amor. Então, junho se celebra estas festas. E essas festas, meus amados, envolviam acendimentos de fogueiras para simbolizar o poder do sol e oferecimentos ritualísticos de agradecimento ao Deus Sol, ou seja, ao subir a fumaça, sobe o incenso de adoração. Danças em círculo, cantos e festividades noturnas, rituais de fertilidades, acasalamentos e trocas de casais, amor e prosperidades agrícolas, onde envolve principalmente essa questão do trigo e do milho. Mas, irmão Elias, nós como povo de Deus, nós não fazemos isso. Louvado seja Deus, né? Mas aí acontece que muitos aproveitam esse momento, colocam algumas roupas típicas, vão para uma chácara, uma fazenda, e ali fazem a fogueira e vai também comer milho, pamonha, né? Ah, mas não tem nada a ver? Irmãos, aos poucos, nós vamos trazendo alguns costumes para dentro do povo de Deus. Nós, como povo adventista do sétimo dia, movimento de reforma, é difícil ver isso, louvado seja Deus. Mas se você for hoje na igreja adventista, você vai ver que existe uma tradição já para isso. Com o tempo, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, muitos desses cultos foram cristianizados, ou seja, associados a santos católicos para facilitar a conversão dos povos pagãos, a adaptação pela Igreja Católica, o sincretismo. O que é sincretismo? O sincretismo, meus amados, é a fusão de diferentes crenças, práticas e tradições em uma nova forma de expressão, e ocorre quando diferentes culturas e religiões se encontram e se influenciam mutuamente, resultando em uma síntese de elementos para que preste culto a alguma coisa. Ou seja, para cristianizar as festas pagãs, a Igreja Católica associou essas comemorações aos santos juninos. Festa, data, ligação pagã, santos católicos, adaptação feita ao solstício de verão, que é 21/6, culto ao sol, fertilidade de São João Batista, 24/6, fogueiras, danças e louvores,
Festa de amor e casamento, ou seja, esse mês é o mês propício, onde eles chamam o Santo Antônio, chamado como Santo Casamenteiro. Quantos não fala? Ah, esse mês é o mês do Santo Antônio. Vamos pedir para ele para providenciar um casamento para fulana, para ciclano. Muitas vezes, na brincadeira, tem se falado isso e Deus tem se entristecido, tá? Muito. Celebrações de colheita, chuva, junho e julho, deuses da natureza, São Pedro, 29/6, padroeiro das chuvas e das colheitas. Então, isso aqui foi cristianizado, jogado dentro da igreja e as pessoas acham que isso é normal. Abre Jeremias. Jeremias capítulo 10, por favor. Olha o que diz aqui. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelo o firma, para que não se mova. São como palmeiras, obras torneadoras, mas não podem falar. Necessitam de quem o leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Olha o verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem é que te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, por quanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos embruteceram e se tornaram loucos, ensinos de vaidades, é o madeiro. Trazem pratas estendidas de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura, obras de sábios, são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Olha o verso 14. Todo homem embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor de suas imagens de escultura, porque suas imagens fundidas mentira é, e não há espírito neles. Vaidades são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a eles a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. E aqui ele vai falando mais a respeito dos deuses pagãos, dos ídolos, da idolatria. Aqui são feitos por mãos de homens, porque fala que eles embruteceram, ou seja, perderam o sentido. Mas aqui fala que o castigo deles será terrível, porque de Deus não se escarnece. Isso aqui é muito, muito importante, meus amados. E muitas vezes nós, claro, nós não temos ídolos, não fazemos isso, mas será que não estamos colocando ou simplesmente apoiando pessoas que amam fazer isso? Cuidado, meus amados, tá? Os mesmos rituais pagãos foram rebatizados com nomes cristãos, mas a essência das práticas foi preservada, inclusive o uso da fogueira, os trajes campestres, a quadrilha, dança em ciclo comum em rituais solares e as simpatias de amor. Fogueira, originalmente símbolo do culto solar, representando a força do sol durante o solstício de verão. Foi uma adaptação cristã que diz que Isabel, mãe de João Batista, acendeu uma fogueira para avisar Maria do nascimento de João, mas essa história não tem base bíblica. Balões,
Rituais celtas e andinos usavam fogos e fumaças para enviar mensagem aos deuses, enviar mensagem a eles. Também estão ligados a ritos de fertilidade, inovação de chuva, quadrilha, tem origem em danças ritualísticas e folclórica da França medieval, ligadas a ritos agrários e de colheitas chamativas, posteriormente adotadas pelos camponeses católicos. E também simpatias que se fazia, muitos faziam simpatias para casar, atrair amor ou prosperidade. Tudo isso, meus amados, desagrada a Deus. Isso se conecta com rituais de magia e adivinhação pagãos, comuns nas festas de Juno. São João, Santo Antônio, São Pedro são homenageados com procissões, missas e pedidos, muitos feitos de forma supersticiosa ou mágica, os que fogem do culto bíblico. Deus proíbe terminantemente a mistura entre o culto verdadeiro e as práticas pagãs. Deuteronômio capítulo 12, o verso 30 e o verso 31. Guarda-te que não te enlaces com elas e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam estas nações aos seus deuses? Também faria assim. Não farás assim ao Senhor teu Deus. Jeremias 10, 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus. 2 Coríntios 6, 14 a 17 diz assim: que comunhão há entre a luz e as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial. E Apocalipse 18, 4, saí do meio deles e apartai-vos e não toqueis em nada imundo. Participar de festas com origem em idolatria e adoração a deuses falsos, mesmo que rebatizadas com outro nome, é desonra a Deus. Mesmo que pareça apenas culturais ou inocentes, as festas juninas, apesar de parecerem inofensivas, têm raízes pagãs, adorando deuses solares e da fertilidade, sincrética, mistura de culto católico com tradições de magias ou mágicas. Ou seja, festas não bíblicas. Nem João Batista, nem Jesus instituíram tais práticas. Você pode ler toda a palavra, pode procurar e esquadrinhar toda a Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar Jesus, seus discípulos, e nem as suas discípulas, que era Maria, Maria mãe de Jesus, e as outras Marias fazendo essas festas. Não há relato bíblico. Honrar a Deus com pureza de adoração, sem mistura com costumes pagãos. Ensinar seus filhos a discernir o que é cultura e o que é espiritualmente perigoso. Substituir tais festas por momentos de louvor, estudos bíblicos e ensino das verdades eternas. Porque é isso que vai garantir que as futuras gerações do meio do povo de Deus estejam conscientes também, dentro da palavra de Deus, que isso não deve ser praticado no nosso meio. E Dia dos Namorados? E Dia das Crianças? Como é comemorado hoje? É uma criação moderna e comercial sem base bíblica. E também não foi instituído por Deus como uma data religiosa. No entanto, existe sim uma forte associação entre os Dias dos Namorados e o Dia das Crianças. E esse dia são venerações de uns santos padroeiros e padroeira dentro da tradição católica, com raízes que envolvem elementos simbólicos, culturais e espirituais. Então, irmãos, misericórdia, quando nós vamos estudar realmente profundo isso aqui, meus amados, nós vamos ver que muitas vezes estamos nos misturando ou permitindo ser misturado isso no nosso meio. O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro, desde 1924, por decreto do então presidente Arthur Bernardes, mas só começou a ser amplamente celebrado a partir da década de 1960, quando a empresa Estrela e a Johnson & Johnson lançaram uma campanha publicitária para impulsionar vendas de brinquedos. Hoje é uma das datas mais comerciais do calendário brasileiro, ou seja, há uma ligação intencional entre figuras marianas e as crianças na cultura brasileira. Ou seja, na tradição católica, o santo mais associado às crianças é São Nicolau de Myra, ou de Bari, padroeiro das crianças,
Viveu no século IV na Ásia Menor, hoje Turquia. Era bispo conhecido por dar presentes às crianças e ajudar os pobres. Inspirou a figura do Papai Noel no sincretismo com tradições germânicas e natalinas. É celebrado em 6 de dezembro pela Igreja Católica esse dia. Porém, no contexto brasileiro, quem recebe a homenagem do Dia das Crianças é Nossa Senhora Aparecida, é Maria, e não as crianças. A imagem da santa teria sido encontrada em 1717 por pescadores no Rio Paraíba. Tornou-se padroeira do Brasil e é venerada especialmente em 12 de outubro. A festa padroeira foi associada ao Dia das Crianças, criando uma data religiosa mais comercial, mais emocional. Assim, o Dia das Crianças no Brasil tornou-se uma data dupla. Veneração à santa padroeira e exaltação da infância. Lembrando-se que a imagem de Maria como mãe amorosa que acolhe os pequenos e a devoção infantil incentivada com roupas de anjos, rezas e procissões até a missas infantis. E a promoção de atos de consagração das crianças a Maria, uma prática sem base bíblica, que assume um teor espiritualmente perigoso. Do ponto de vista bíblico, consagrar uma criança a um ser humano, ou seja, a um ser alto, a uma imagem religiosa e idolátrica. Êxodo 24, 5, Isaías 42, 8, Marcos 10, 14, diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus ama as crianças, mas nunca instituiu uma festa para elas, nem permitiu intercessores além dele próprio. 1 Timóteo 2, 5. Então, nós podemos ajudar nossas crianças, ensiná-los, educá-los, porque Provérbios, ele fala para a gente, 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E não simplesmente fazer festas e as crianças ficam todas empolgadas e aquele só simplesmente enche o coraçãozinho delas de que elas deverão ser servidas. O egocentrismo é nascido nisto. E aí, ao invés de fazer como João diz, que eu diminua, né? Eu, e que Cristo cresça, nós fazemos o contrário. Muitas vezes incentivamos nossas crianças e aí acabamos permitindo que elas tenham uma autoestima tão forte, mais forte do que aquilo que realmente precisa ter, tá? Então, nós vemos aqui que é pecado nós ajudar as nossas crianças, incentivá-los, estudar com eles, não. Mas o que nós não podemos fazer é tirar Jesus da vida delas e fazer com que elas se sintam maior ou melhor do que Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, essas palavras as ensinarás a teus filhos. O papel dos pais é ensinar o mandamento de Deus, não misturar doutrinas humanas, práticas religiosas pagãs. Colossenses 2, 8. Tá? O que é o Natal? Então vamos finalizar aqui com o Natal. O Natal ele é comemorado em 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo. Mas essa data não é mencionada na Bíblia como o dia do nascimento de Cristo, nem foi ordenada por Deus como uma festa religiosa. Sim, o Natal tem origem pagã e foi posteriormente cristianizada. A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Cristo de forma alguma, portanto nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada o dia do nascimento de Jesus. Foi oculto aos nossos conhecimentos, porque nós não podemos, sim, prestar uma homenagem a este dia. Quem deve ser o homenageado? Cristo, sempre. Mas que dia? É só o dia do seu nascimento? Não, todos os dias. Todos os dias Deus deve ser honrado. Todos os dias as pessoas devem lembrar de Jesus. Ah, mas irmão Elias, precisamos ter, porque lá a serva do Senhor fala que o Natal nós precisamos aproveitar para poder falar do amor de Cristo. E quantas pessoas você conhece dentro da tua igreja, onde você assiste, que ela veio para os pés de Jesus por causa do Natal? Pode ser que tenha uma ou duas no meio de milhões. Mas isso é muito raro. Era uma festividade em honra ao deus Sol, Mitra, largamente cultuado na Pérsia e em Roma. Era o solstício de inverno no hemisfério norte,
o dia mais curto do ano, as pessoas celebravam o renascimento do sol. No século IV, o imperador Constantino, após sua conversão nominal ao cristianismo, procurou unir o império. E a Igreja Católica decidiu, então, cristianizar o 25 de dezembro, declarando como o nascimento de Cristo para facilitar a conversão dos pagãos. Ou seja, mais uma vez, entra a história da Igreja, do cristianismo, ou seja, cristianizando essas festas pagãs. O Natal não foi celebrado pelos cristãos primitivos, ele era adotado no século IV para substituir as festas pagãs em honra ao Deus Sol. Lembrando que no nascimento de Jesus, vai falar sobre Semíramis, vai falar sobre Nimrod, vai falar sobre o nascimento deles, vai falar sobre a festa, a homenagem ao aniversário deles, tá? E então não vai ter nada a respeito de Jesus quando a gente vai ver a raiz desse processo. Lá na Enciclopédia Católica, a festa do Natal, está escrito assim, a festa do Natal foi estabelecida para cristianizar as festas pagãs do solstício de inverno. Árvore de Natal, origem, cultos pagãos germânico e celtas. A árvore sempre verde, que é o pinheiro, ali onde Jeremias fala que não pode cortar a árvore do bosque e trazer, era símbolo de fertilidade e também imortalidade do sol. Dizia que o sol ia só esconder um pouquinho, dormir e depois ele ia sair todo lindo, belo e maravilhoso. Era um renascimento dele. Era decorada com frutas e velas em honras a divindades da colheita e da fertilidade. A Bíblia condena claramente o uso da árvore decorada como propósito religioso. Jeremias 10, 2-4, nós já lemos, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, pois os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos e martelos o fixam, para que não se mova. Embora o texto não fale diretamente aqui do Natal, mas está falando da árvore, descreve um ritual pagão com árvores decoradas como se fosse um ídolo. Coincidência ou não? Eles fazem assim. Origem em rituais pagânicas durante o festival de Saturnália, em honra ao deus Saturno, realizado em dezembro. As pessoas trocavam presentes como símbolo de sorte e de bênçãos de seu deus Saturno. A igreja mais tarde associou a ideia dos presentes dos magos, né, a Jesus, mas os magos entregaram presente a Jesus e não entre si. Ou seja, então fazia essa troca, né? E a Bíblia não autoriza a transformação de uma festa pagã em uma prática cristã. Isso que está lá na Wikipedia, tá? Os irmãos quiserem depois pesquisar, a Wikipedia está falando isso aqui. A Bíblia não autorizava a transformação de uma festa pagã em uma prática cristã. O foco da adoração deve ser a Deus e não aos costumes humanos. Marcos 7, do 7 ao 9. A origem, símbolos pagãos do ciclo da vida eterna, sem começo e sem fim. Sabe o que quer dizer? Isso aqui já viu aquelas guirlandas? As guirlandas? Guirlandas, se os irmãos forem olhar, ela faz um ciclo. Mas isso aqui é o mesmo ciclo da serpente quando ela abocanha a sua própria cauda. Quando ela abocanha a sua própria cauda, ela quer dizer que começou o ciclo e não vai terminar. Tá? Isso aqui quer dizer ciclo de passagem, utilizado em cultos a deuses da natureza, especialmente no inverno. Também associada a rituais de proteção mágica contra espíritos do inverno e espíritos malignos. É usado muito para impedir que eles cheguem e entrem dentro da casa. Hoje são usados como decorações, mas sua origem é espiritual e simbólica, ligadas ao ocultismo pagão. Guirlandas. Eu acho que os irmãos conhecem o que é guirlandas, né? Irmãos, já estamos terminando aqui, tá bom? Então, a Bíblia não informa a data exata do nascimento de Jesus, mas há forte indício de que não foi em dezembro. Quando é que nós podemos imaginar que Jesus nasceu? Durante o ano, quando é que Jesus nasceu? Nós temos mais ou menos a data de quando Jesus nasceu. Lucas 2,8 diz que havia pastores que estavam no campo guardando seu rebanho durante a vigília da noite.
Em dezembro, lá no local, o inverno é rigoroso na Judéia. Os pastores não permaneceriam no campo à noite, de forma alguma. Então, tira, dezembro não. A presença dos pastores ao ar livre sugere uma época mais amena, como outono ou primavera, ou seja, entre setembro a outubro que Jesus nasceu, tá? E agora, o Natal foi instituído por Deus? Não. Celebrado por Jesus e os apóstolos? Não. Comemorado pelos cristãos primitivos? De jeito nenhum. Tem base bíblica para a data 25 de dezembro? De jeito nenhum. É origem pagã? Sim, é origem pagã, tá? O Natal. O Natal não deve ser passado em frivolidade, mas pode ser feito um tempo para boas obras, entregas de dons a Deus. Está lá escrito, a serva do Senhor escreveu isto no Review and Herald de 9 de dezembro de 1884. O que ela quis dizer aqui? Chama a atenção para, já que todos estão celebrando, você pode fazer boas obras para, ou seja, trazer isso. Mas, irmãos, isso tem feito uma mistura na cabeça do povo, viu? Isso tem feito uma mistura que nós não podemos, nós precisamos discernir, ter o discernimento. Pode ou não pode? Não deve. Ah, então não faça. Tá? Ah, não, mas isso aqui pode, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não. Isso gera uma confusão na mente da pessoa. Então nós precisamos entender. Eu acabei de falar aqui. É instituído por Deus? Não. É celebrado por Jesus e os apóstolos? Não. Comemorado pelos cristãos primitivos? Não. Tem base bíblica para a data? Não. É de origem pagã? É, então é de origem pagã. Sai fora. Ah, então eu preciso aqui de um dia para comemorar. Comemore todo dia. Comemore o nascimento de Jesus, comemore a sua morte, comemore sua ressurreição, tá? Comemore esteja adorando a Deus, fazendo culto matinal, culto vespertino, esteja edificando o seu lar de uma forma maravilhosa. Você está amando e adorando a Deus todos os dias? Não espere um dia para você lembrar de Jesus. Quer dizer que todos os dias aí o mundo pagão faz isso. Todos os dias fica adorando seus deuses, fazendo, bebendo, comendo. Aí depois chega um dia, que lindo, é o Natal. Eu vou lembrar de Jesus. Lembra de Jesus nada, porque você troca de presentes. Vai falar sobre Papai Noel. Vai trazer os presentes para quê? Isso é tudo para tirar Cristo do centro do coração das pessoas. Fazem lá um presépio, coloca lá aquele menino lá no estábulo. Jesus está onde hoje? Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus vive, Jesus intercede por nós. Então nós hoje precisamos fazer o quê? É preparar para nós encontrarmos com Jesus nas mansões celestiais, estarmos unidos a Ele. É dessa forma que nós precisamos celebrar, tá? Terminando aqui, meus amados, finalizando, diz assim, as festas do Senhor deveriam ser realizadas na cidade que Ele escolhesse, a saber, Jerusalém. E quando essa cidade local das assembleias solenes do povo fosse destruída e seus habitantes levados cativos, ocorreria a interrupção completa dessas festas e em consequências dos sábados anuais que caíam em seus dias específicos dessas festas. Os adversários zombariam de seus sábados, dando gritos na casa do Senhor, como em dias de festa. Mas a observância do sábado do Senhor não cessou com a dispersão dos hebreus de suas terras, pois não se tratava de uma instituição local como os sábados anuais. Então, quer dizer que nós somos filhos de Deus, guardamos os seus mandamentos, e como filhos de Deus não podemos observar os mandamentos do homem do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3 e 4, que diz o seguinte, aqui, olha, na mente nossa, Satanás quer fazer morada. No templo de Deus, ele quer se assentar, parecendo Deus. É isso. A nossa mente é templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a nossa mente não pode ser devotada a outro Deus sem ser o nosso Deus Criador, Criador dos céus e da terra e do mar. Queridos, verifique no seu coração se porventura você tem afastado ou permitido misturar algumas coisinhas que não pertencem a Deus
Tira do seu coração. Peça perdão. Arrependa-se. E Deus vai te estender os braços, as mãos e vai te dar o perdão pleno. Entenda, não tenha isso no seu coração como algo, poxa, uma mulher falou assim, mas olha, eu vou continuar fazendo. Não. Ouça o que Deus está falando para você, tá? Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entendermos o que Ele quer para cada um de nós. Eu queria finalizar rapidinho aqui para os irmãos da seguinte forma. Tem 3 grandes verdades sobre o arrependimento que quase ninguém tem coragem de te dizer. Tem gente chorando, pedindo perdão, mas voltando para o mesmo pecado como se nada tivesse acontecendo. Isso não é arrependimento, isso é medo. É alívio momentâneo, mas Deus não se engana. Hoje em dia, arrependimento virou discurso pronto. Me perdoa, Senhor, eu errei. Mas no dia seguinte, tudo volta ao normal e em renúncia, sem mudanças, sem fruto. E o pior, muitos acham que está tudo certo com você e Deus. Mas o arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele deixa marca e muda o rumo da vida. Primeiro, você sente culpa, mas continua repetindo o erro. A consciência pesa, mas você não corta a raiz. Você até promete mudar, mas não se afasta da tentação. Isso, meus amados, é culpa. Arrependimento é decisão. E decisão tem atitude. Segundo, nós queremos o perdão, mas não queremos largar o pecado. Queremos o consolo, mas não queremos o confronto. Queremos o alívio, mas amamos aquilo que desagrada a Deus. Isso se chama religiosidade. Quem se arrepende verdadeiramente rompe tudo, mesmo que doa. Terceiro, você se emociona com palavras, mas não entrega o coração. Muitas vezes nós choramos na igreja, nós sentimos um toque, mas quando nós saímos lá fora, vive como se não tivesse acontecido nada. Sabe como chama isto? Teatro espiritual. Arrependimento real, meus amados, arranca a máscara diante de Deus. Deus vê tudo, mas arranca e nós somos vistos do jeito que precisamos ser vistos por Deus. E transforma nós por dentro. Pare e pense, meus irmãos. Se alguma dessas verdades nos confronta, e se nos confronta, devemos ir a Deus para que nós busquemos dele força para vencer todos os ídolos que há no nosso ser, tudo que há no nosso coração. Por que que muitas vezes, meus amados, nós não temos a resposta de Deus rápido e não recebemos a vitória? Porque nós acariciamos erros no nosso coração, ídolos no nosso coração. Ídolos, meus amados, é tudo aquilo que quer tomar primeiro lugar em nossa vida do que Deus. Eu posso fazer do meu pai, da minha mãe, ídolos. Eu posso fazer dos meus filhos ídolos. Eu posso fazer do dinheiro ídolo. Eu posso fazer da comida ídolos. Eu posso fazer do meu trabalho um ídolo. Então, meus amados, permita-se viver na presença de Deus de coração. Se há algum símbolo pagânico, se há alguma coisa, vá para o quarto, assim que a gente terminar. Abra o seu coração para Deus, entrega-se de verdade. A porta da graça ainda está aberta. Jesus está falando comigo, está falando com você. Não deixe para amanhã, o momento é hoje. A proximidade de Jesus está tão perto, a volta de Jesus, o nosso Salvador, está tão próxima.
E muitas vezes nós deixamos decisões que precisamos tomar hoje para amanhã. E amanhã pode ser tarde. Lembre daquele hino onde fala: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Não deixe para amanhã. Faça tudo o que você tiver de fazer hoje, agora. Entrega seu coração a Deus e peça: Senhor, tira do meu coração todo o ídolo, tudo aquilo que é pagão, tira do meu coração. Que o Senhor nos ajude, nos dê a sua graça, derrame sobre nós as suas santas e ricas bênçãos e nos abençoe hoje e sempre. Esse é meu sincero desejo, a minha oração para mim todos nesta noite. Amém e amém. Amém.